Olá! No vídeo de hoje, o nosso assunto será fluxograma. Bom, o objetivo da aula de hoje é compreender o que é um fluxograma, reconhecer as formas básicas utilizadas para representar um fluxograma e entender como essas formas representam as etapas de um processo ou de um algoritmo. O fluxograma é uma ferramenta muito importante para organizar ideias, para representar processos e entender algoritmos de forma visual. Um algoritmo, lembrando, é uma sequência de passos que eu utilizo para resolver um problema, tá certo? Então, se eu quero resolver um problema, eu faço isso numa sequência de passos. Essa sequência de passos que eu vou utilizar para resolver um problema, eu chamo de algoritmo, é chamado de algoritmo. Então, um fluxograma nada mais é do que uma representação gráfica de um processo, ou de um algoritmo, ou de uma sequência de etapas. Ele utiliza símbolos que são padronizados, ligados por setas, para mostrar a ordem em que essas ações devem ser executadas. Então, ele mostra o passo a passo de uma tarefa. Os algoritmos são muito utilizados, como o fluxograma é um algoritmo, né, na forma representada aí na forma de imagens. Ele é muito usado em programação, em matemática, em administração e mesmo em processos nossos do dia a dia. Por exemplo, um fluxograma pode representar as etapas para fazer uma matrícula em um curso online. Então, por exemplo, todas aquelas etapas que a gente entra, faz o cadastro, anexa os documentos, responde um determinado questionário, todas essas etapas, na verdade, é um algoritmo, né? É uma série de etapas para você atingir lá o seu objetivo, que é efetivar a sua matrícula. Ou, por exemplo, para resolver um problema matemático, né? Quais são as etapas, os passos que eu utilizo, por exemplo, para calcular, para achar as raízes de uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Então, existe um processo, um passo a passo, para que eu execute cada etapa do processo para eu chegar no resultado. O fluxograma facilita a compreensão porque ele transforma as ideias em imagens organizadas. Ele ajuda a identificar os erros, a entender as decisões, a visualizar o início, o meio e o fim de um processo. Então, vale destacar que quando nós falamos de um fluxograma, a gente está pensando na organização de um raciocínio, na clareza da comunicação de alguma coisa e na facilidade para explicar ideias para outras pessoas. E quais são as formas básicas que a gente usa no fluxograma? Então a gente vai começar. Terminal é início ou fim, que é o elipse ou oval, que é essa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Ele indica onde o processo começa e onde o processo termina. Todo fluxograma deve ter um início e um fim bem definidos. Aí nós vamos para a segunda parte, que é o processamento ou retângulo. Então a forma retangular, ela representa uma ação ou um cálculo. Ele é utilizado para indicar uma instrução, como por exemplo, somar valores ou calcular uma média. A terceira imagem de um fluxograma, a decisão, que é o losango. Quando aparece um losango, então eu vou estar diante de uma escolha, geralmente com resposta sim ou não. Aqui o fluxo ele vai seguir caminho diferente dependendo da condição que for estabelecida. E por último, a entrada ou a saída, que é o paralelogramo. Ele representa os dados de entrada ou os resultados de uma determinada ação. Por exemplo, digitar um número ou exibir um resultado. Por último, eu estou colocando aqui as setas, né? Que são símbolos que são utilizados nos fluxogramas, que elas mostram a ordem correta do processo, como ele está se desenrolando. Então estão aqui todas as formas básicas, né? Olha. Então aqui eu estou colocando a forma do início e do fim, né? O retângulo que indica o processamento, o losango que indica a decisão e o paralelogramo que é a entrada ou a saída, né, de dados.
Então, o fluxograma é uma representação visual de um processo, que é feita através de símbolos que são conectados por setas que indicam a sequência em que essas etapas devem acontecer. Eu coloquei aqui um resumo, então, olha, desses símbolos que a gente vai utilizar, tá certo? Então, essa primeira fórmula, essa primeira forma geométrica aí, essa forma arredondada, tipo uma elipse, ela vai indicar o início ou o fim do fluxograma. Aqui eu vou ter essa fórmula aqui onde está escrito dados, tá certo? Que é um paralelogramo, ela vai indicar a entrada, que é o input, ou a saída, né, o output de dados. O retângulo ele vai indicar o processo que está sendo executado ali, naquele momento, a operação que está sendo executada. O losango ele indica uma decisão, normalmente uma pergunta de sim ou não, que aí ele vai indicar para onde o processo se encaminha. E por fim, as setas que vão nortear o processo, tá? Por fim, gente, olha, eu estou trazendo aqui um exemplo de um fluxograma completo. Deixa eu reduzir aqui para ficar claro. Então, aqui eu tenho um fluxograma para saber se um número é par. Então, olha, eu tenho aqui no comecinho, aqui eu tenho, nessa parte aqui, o início e o fim. O início e o fim do processo. Então, eu quero saber se o número é par. Então, a primeira coisa, eu vou informar quem é esse número aqui, ó, uma entrada de dados. Aí eu uso dessa fórmula aqui, tá certo? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Tá vendo que aqui eu tenho um retângulo. O retângulo vai ser a operação que eu vou ter que efetuar para determinar se esse número que está aqui, se ele é par ou não. Então, o que eu faço? Eu vou dividir ele por 2. Aí isso aqui vai me dar um resultado. A hora que eu divido por 2, isso aqui vai dar um resultado. E aí eu tenho que analisar esse resultado. Se o resultado for 0, eu vai me indicar que sim, o número é par. Se o resultado der diferente de 0, significa que o número é ímpar e aí eu encerro o processo. Então aqui está um exemplo bem simples de um fluxograma, tá certo? Todo passo a passo, como que a gente organiza um fluxograma através de imagens para resolver um problema. O problema que eu queria resolver aqui é saber se o número era par. Então, por fim, aqui só para resumir a nossa aula de hoje, né? Um fluxograma, ele começa no início, ele recebe um dado, ele analisa uma condição, ele apresenta um resultado e a gente termina, a gente conclui esse fluxograma, ok? É isso aí, pessoal. Por hoje, a gente encerra por aqui.